Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartTef, China Gate, OneBit. Olá, amigos do Varejo, tudo bem? Você já sabe, toda quinta-feira é dia do quê? Dia de Varejo Cast News. Bora lá para mais uma edição fantástica do Varejo Cast News para você, e hoje com uma novidade, bora lá. E aí, Fred, eu tô aqui em Santo André, São Paulo, né? Você tá por onde hoje, meu amigo? Cara, eu continuo aqui em Nova Veneza, aqui na linda cidade de Nova Veneza, a cidade mais italiana do Brasil, que fica aqui no sul de Santa Catarina. Tô aqui com a turma querida da Tumbler, meu amigo Caio. Muito bem, e aí nossos Varejo Cast vão falar que a gente tá inventando moda. Toda semana a gente tá inventando alguma coisa, cara, em cima do Varejo Cast, mas não somente pela correria, mas por uma excepção aqui, né? Uma exceção aqui que aconteceu. A gente vai trazer um tema diferente para vocês aqui. Hoje, né? Exatamente hoje, quinta-feira, dia 2 de abril, houve um evento, né? Da NRF, eventos ali esporádicos que eles fazem para dar uma espécie de um refresh, né? Uma recapitulação, uma renovação em alguns conteúdos. E o Fred esteve acompanhando isso hoje aqui pra gente. A gente tá trazendo alguns pontos importantes que foram destaques para vocês, pra gente comentar em cima. Tem a ver um pouco do que a gente traz no Tendências e Pendências, mas como é pontual, sim, quase como uma notícia, estamos trazendo de maneira excepcional aqui para nossa audiência, certo, Fred? Certíssimo, meu amigo Caio Camargo, você que nos ouve. Hoje a ideia é falar um pouquinho do que aconteceu no State of Retail, que são eventos que acontecem depois da NRF, a cada trimestre, mais ou menos. A NRF, a Federação Americana do Varejo, ela traz um apanhado do que está acontecendo no varejo. Então é um evento muito importante, participam grandes nomes do varejo, e hoje a gente vai falar como é que foi o State of Retail, que aconteceu hoje, no dia que a gente está gravando. Nós estamos gravando numa quarta-feira, você está ouvindo o episódio na quinta, então foi ontem, ou seja, nós do Varejo Cast, a gente está trazendo informação fresquinha para você, não é isso, Caio Camargo? Exatamente. E aí tem até alguns termos que eles trouxeram aqui, a gente vai trazer logo de cara para vocês, mas a gente até tá remodelando algumas coisas aqui. Inclusive, brincando um pouco que a gente trouxe no último Tendências e Pendências, do excesso de overload ali. Inclusive teve um que rodou hypado, né? Só porque a gente falou, só pra brincar com a nossa audiência, que depois do Estúdio Ghibli, agora é criar os action figures, as figurinhas, os bonequinhos. Eu entrei no hype, cara. Acabei fazendo um bonequinho lá, porque quem olha aqui o meu cenário sabe que eu sou louco por isso, não ia deixar barato de não fazê-lo, né? Aliás, você fez seu bonequinho antes disso, Fred, antes da gente começar? Ainda não, mas eu vi, ó, inclusive eu só vi essa trend por sua causa, você é um cara super antenado. Mas o Elifas, nosso brother Elifas. O nosso amigo ali, muito bem, ele também super antenado, vocês são apaixonados por esses... Não chama de bonequinho que você ofende um colecionador, tá? Ok, o action figures, então essas action figures, e eu vi, vou fazer sim, então isso só mostra um pouco do que a gente falou do trend overload, ou seja, do excesso de micro tendências que um dia desse todo mundo tá falando de Ghibli, e agora a gente já tá com action figures. Não tem um estúdio para processar, né, cara, é mais fácil. E eles trouxeram aqui um termo logo de cara, né, dentre os temas que a gente vai conversar, que eles falam um pouco de o varejo na era do consumidor fisiculturista, mas não estamos falando de shape, não estamos falando de suco, lá como diz a gíria também na internet, não estamos falando de musculação, estamos falando do quê, Fred? Cara, inclusive, a gente aqui conversando antes de ir pro ar, né, porque como o tom que eles colocam não faz muito a nossa maneira de ser e de ver, né, de trazer algo mais jocoso e tudo muitas vezes. Então, a gente já fez aí uma adaptação do consumidor fisiculturista para o consumidor turboalimentado, né? Então, a gente vai usar esse termo que a gente achou que cai melhor, né? Faz mais sentido para a gente. É uma analogia, né, que eles foram utilizando, principalmente por esse consumidor que foi, nos últimos anos, impulsionado por estímulos pós-pandemia, né? E esses estímulos acabaram gerando um boom de consumo e agora as reservas acabaram, né? Porque, lembra, existiram todos aqueles incentivos financeiros na maioria dos países, né, que as pessoas ainda tinham um apoio, ajuda, benefícios de crédito, ou seja... Teve um benefício extra no auxílio, né? Teve um auxílio especial, exato, no Brasil, tudo mais, algumas categorias também, né? Então, o State of Retail desse trimestre, né, desse momento que a gente está falando aqui, ele traz o fim dessa era da turboalimentação do consumidor, né, que ele está
turbinado com receitas extras e diz que essas reservas acabaram e que agora ele está dependendo nos Estados Unidos única e exclusivamente do seu salário. Segundo a análise da Federação Americana do Varejo, isso muda tudo, né? Porque você imagina, né, Caio, você tinha além do seu salário, você tinha outra fonte que agora não tem mais, né? Então isso por si só já é uma virada. E aí qual é a principal virada disso? A gente já vem falando aqui de consciência e tal, que o consumidor ele fica mais racional e não buscando, por causa disso, só preço, mas ele buscando cada vez mais valor, aquela velha e boa, né, Caio, relação custo-benefício, não é isso, meu amigo? E é legal porque se a gente olhar o histórico do Brasil, e aqui, mais uma vez, a gente sempre reforça isso quando a gente fala para vocês, não tratamos de temas de política, tá? Estamos falando de factual em economia, tá? Mas por N vezes o Brasil já teve, economicamente falando, né, desses aceleradores ali econômicos, né, principalmente em momentos de crise, momento de inflação. Tá, inclusive, nesse momento, toda essa questão do empréstimo lá que tem como garantia o fundo de, né? O fundo de garantia como garantia desse empréstimo. Isso é uma turboalimentação, né, Caio? Isso é uma turboalimentação. Exatamente. E você cria um cenário onde alguns mercados, na pandemia, muito dinheiro lá voltado para o material de construção, por exemplo, né? Que foi um dos booms. Pessoas estavam em casa e daquela forma foram comprar. E isso cria um mercado que naquele momento o segmento explode de vender, enche a indústria, mas que pós ali o rally, pós a tempestade, ele volta para os patamares que seriam normais. Muitos, inclusive, no próprio material de construção, a crítica era essa, né? Eu lembro, eu sou oriundo deste mercado, né? Eu nasci no mercado de construção, comecei minha carreira nesse mercado. A gente falava que uma jornada de um consumidor, depois que ele faz uma reforma, ele demoraria 5 anos para retornar. E se a gente puxou muito esse cara muito próximo da reforma, ele vai levar agora 5 até mais anos para voltar à loja novamente. Então, pós-pandemia, muito do material de construção teve queda, porque comprou-se tanto no momento da pandemia que depois não tinha o que ser comprado. E agora está entrando nos patamares um pouco mais normais. Lembra em épocas antes de Copa, né, cara? Aceleraram lá de vender televisão para Dedéu, um monte de televisão porque era Copa no Brasil. Depois o que acontece? Cai a venda de eletrodoméstico, porque não tem um mercado orgânico. Eu acho que tudo que a gente faz de maneira, né, em escala, e cresce em escala para segurar o consumo, seja uma questão de economia, família, inflação, realmente cria esses falsos cenários de prosperidade. Faz sentido, meu amigo? É isso, cara. Você contextualizou maravilhosamente bem, meu amigo Camargo. Então, você que está nos ouvindo, embora a gente esteja falando de um evento nos Estados Unidos, analisando a economia americana, aí fez a contextualização perfeita de que a gente está vivendo um momento muito similar. Exato. Com a turboalimentação e com baixos recursos, né? Não à toa, para aumentar o consumo, houve esse implemento aí, ou esse estímulo, vamos dizer assim, né, Caio? Então, é muito importante a gente entender isso, ou seja, esse consumidor deste momento, ele não quer só comprar, ele quer resolver a vida dele. E com isso, o varejista precisa repensar o que entrega, como entrega e o que comunica, porque isso pode fazer toda a diferença em ser escolhido ou ser preterido. E aí, logo depois nesse bate-papo... Então, já falando em ser escolhido, tem um motivo para ser escolhido aqui interessante, né? Exato. E aí, um dos motivos dado como ser interessante, quem está ganhando esse jogo desse momento lá, foi apresentado o case da BJ's Wholesale Club, que é como se fosse um atacadão, né, Caio? Um atacarejo, né, cara? Ele tem um foco muito grande um atacarejo, muito bem, que tem um foco muito grande no FLV, frutas, legumes e verduras, e que, segundo a análise neste momento, está sendo um grande indicador para atrair, ou seja, uma vantagem competitiva para atrair esse consumidor neste momento de vida dele, ou seja, estão chamando de Fresh 2.0. Frutas, verduras, carnes e laticínios se tornaram o principal motivo de visitar um negócio. E aí eles falaram muito que o BJ's Wholesale Club leva vantagem pela forma como ele está operando e como tudo que a gente fala, né, adaptabilidade e agilidade para se adaptar a esse momento, entender e reagir para que continue sendo soma e relevante para os consumidores, né, Caio? E olha que contraponto interessante que a gente tem quando a gente fala de Brasil, né? Se tem uma coisa que o atacarejo conseguiu entrar muito bem na vida dos brasileiros, tá em produtos mais industrializados. Você compra eles de forma mais barata. Mas uma grande dúvida das maioria das pessoas que compram nesse estabelecimento, né, tá em comprar exatamente o FLV, né? Porque o LV nos sistemas de atacarejo,
não é o foco de venda nesse tipo de produto, então às vezes você não tem às vezes um produto com uma cara tão boa quanto num cara mais especializado, um sacolão de bairro, né? Ou um cara um empório, algum cara que tem uma qualidade de FLV. Inclusive, há pouco tempo atrás, lá o ano passado, ainda aprendi que aqui no Brasil eles já usam a terminologia FLVO. Antes do FLV, que é fruta, legumes e verduras, tem um F de flores e um O no final de ovos, cara. Ovos entram nessa história às vezes. Então tem flores, frutas, legumes, verduras e ovos que entram nesse know-how da saudabilidade, né, Fred? Que é uma coisa que a gente já trouxe aqui, as pessoas buscando mais qualidade de vida. E um contraponto legal no Brasil que a gente tem é, neste momento, como a alimentação fora do lar ela está excepcionalmente mais cara, muitos supermercadistas estão vendo aumento de receita exatamente porque as pessoas estão comprando mais produtos para poder fazer a comida em casa, no final de semana, a marmita. Então tem uma roda interessante que o FLV se torna uma coisa interessante, né? Cara, isso é muito bem lembrado, Caio, porque, e mais uma vez, aquilo que a gente fala, né? Como o varejo é cíclico. E como leva vantagem quem entende o momento da virada do ciclo. Porque a gente já falou muito aqui, em, sei lá, 5 anos, do quanto a alimentação fora de casa estava forte. E aí você muda a estratégia. E agora a alimentação fora do lar já está mais cara, então as pessoas estão olhando para os supermercados, os atacarejos e tudo. E então, tá ligado no primeiro tema que você trouxe, né? Tá faltando a receita dentro de casa, o cara é mais racional naquilo que ele faz, né, cara? Perfeito, perfeito. E aí o Fresh 2.0, né, que foi apresentado no evento, é aquele negócio, o Fresh, ou seja, vamos pegar o FFLVO, como o Caio trouxe aqui, que é uma adaptação bacana. Então eu tenho lá flores, frutas, legumes, verduras, ovos e aqui no caso a carne, 6 elementos. E aí quando a gente pega o FLV, ele exige muita confiança. Então veja que o FLV está sendo motivo de o BJ's. Por quê? Porque o BJ's investiu nisso, tem os melhores frutas, legumes e verduras, porque é isso que vai fazer com que a pessoa vá até lá e aí você compra as outras coisas. O motivo de decisão desse consumidor está sendo fresh. E se a fruta estraga em 2 dias, o cliente não volta. Qualidade e constância viram brand. Cara, eu vou lá porque lá tem sempre qualidade. Eu vou lá porque o cara é constantemente bom na entrega de FLV. E isso faz uma diferença enorme, né, Caio? Cara, aquela conversa, né? Vamos lá, eu tenho que comprar alguns enlatados, alguns produtos industrializados, mas também tenho que fazer a minha feira da semana, como a gente fala popularmente no Brasil, né? Você tem a opção de ou pagar, né, muito mais barato, né, em tudo, e comprar um FLV mais ou menos, mas não do teu agrado, uma fruta um pouco mais batidinha, um pouco mais passada, né, e tal, que talvez não dure a semana inteira, né, uma banana que já está um pouco mais madura, ou você compra um cara que tenha isso bom e talvez oferta o mesmo produto, talvez só um pouquinho mais caro, que às vezes não é, e a gente briga muito sobre isso, né, não é somente preço, o consumidor está atrás de qualidade, ele está disposto a pagar um pouquinho mais para ter qualidade, para ter tempo, é óbvio, ele é racional naquilo que ele faz. Principalmente em camadas mais baixas, não tem escolha, tem que comprar o mais barato e acabou. Mas só a partir do momento que existe um pouquinho mais de opção na hora de compra, eles buscam qualidade, eles buscam eficiência, eles buscam serviço, ou seja, tem outros fatores que levam a compra, e aqui no caso, mercado americano, estamos falando do fresh como um valor, mas é um vetor importante quando a gente olha o atacarejo. O supermercado trabalha muito bem, eu acho que o mini mercado trabalha muito bem isso também, mas talvez para um atacarejo no Brasil, que é exatamente o que foi trazido como exemplo nos Estados Unidos, ou seja, um atacadista que está usando o FLV como atração para se diferenciar do mercado, aqui, com tanto atacarejo, até de certa forma, canibalizando essa operação no Brasil, talvez um FLV de qualidade é o que falta. A grande questão, Fred, só para pontuar, é que a grande questão que está no mundo do atacarejo é essa: quanto mais ele se especializa, menos ele perde essa identidade de atacarejo, de ofertar só o produto. Que mais ele perde. Exato, ele começa a virar mais um hipermercado, um supermercado, que são modelos que aqui no Brasil não é que não funcionam, mas que o atacarejo ganhou uma escala absurda em cima disso, né, cara? E quanto mais especialização e mais serviço, mais cara a operação fica também, né, Caio? Porque esta operação de atacarejo também tem ali a sua estrutura de custos para ser bem gerida. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de $250 por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística.
simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Amplie a retenção de vendas da sua loja e aumente o faturamento. Capture o pagamento do seu cliente no exato momento da decisão da compra, sem precisar encaminhá-lo para a fila do caixa. Conheça o SmartTEF, uma solução de pagamentos integrada ao seu sistema, seja no PDV, orçamento, pré-venda, pré-conta ou até mesmo no delivery. Com o SmartTEF você ganha mobilidade dentro ou fora da loja, sem abrir mão dos benefícios da segurança do tradicional sistema de TEF. Converse com a sua empresa de software e conecte-se ao SmartTEF. smarttef.com.br. Fácil, rápido e seguro. Bem, voltando aqui com o nosso Varejo Cast News dessa semana, hoje comentando aqui do evento especial da NF, né, e trazendo para vocês os principais sites. Bora lá continuar que tá muito bacana esse papo. E uma coisa interessante que foi falada também no evento, cara, é que antes da pandemia, né, costumava-se dizer que o digital ia levar 20 anos para virar 5% do varejo alimentar. Veio a pandemia e o jogo virou. Na BJ's, que foi o caso desse evento, né, o exemplo, hoje 15% das vendas do FLV, do Fresh, já é digital, né? Então isso mostra que o segmento tem margem para crescer nessa área com mais rapidez, mas precisa ser bem trabalhado, né? E aqui no Brasil a gente está caminhando para movimentos muito próximos desses números, né? No geral o Brasil está em 15% digital, mas os supermercados já estão avançando boa parte. Inclusive, a gente já tem boas operações aqui de entrega, de delivery, focadas em FLV. Aquela velha e boa dúvida, quem é que vai escolher a fruta por mim? Quem é que vai escolher a melhor verdura, mais fresquinha? Isso já acabou com o tempo, né? Isso mudou bastante, né? Tanto que tem até o trabalho dos nossos amigos, eu vou até lembrar os nossos amigos do Food to Save, cara, que a gente até entrevistou, né? Que os caras têm um negócio de recuperar o produto, trazer um produto com qualidade para tua casa ainda, mas um período de validade mais breve ali e tal, mas de uma forma interessante. Então, são várias iniciativas interessantes nesse mercado que está acontecendo para trazer saudabilidade e estimular o mercado digital, né, cara? Sem dúvida, cara. E uma coisa importante, Caio, é a gente perceber que quando a gente faz esse tipo de movimento, a questão do FLV, de frutas, legumes e verduras, tem muito a ver com essa confiança, como o próprio evento trouxe e apresentou, esse case do BJ's. Porque, cara, você pede fruta que não é você que escolheu, que você tá vendo ali, tem certeza que a casca tá bonitinha, que ela tá daquele jeito, chega amassada ou chega podre, você não pede de novo lá. Por isso que a pesquisa do evento traz constância e qualidade como um fator importante para você ser escolhido nesse momento. Por isso que ele vê valor, ou seja, a experiência. Cara, é um pouco mais caro, mas vem as melhores frutas, a melhor seleção, os caras que cuidam lá, a embalagem é boa, não amassa no percurso, ou seja, isso faz toda a diferença falando do digital. E falando do presencial, desde a exposição, a seleção do que vai ser exposto também pode fazer toda a diferença. E aí, eles fizeram um fechamento nesse tema, Caio, do Fresh 2.0, que é assim, o diferencial agora é conveniência real, ou seja, eu preciso dar alternativas para o consumidor, isso aí não é novidade, comprar online, retirar sem sair do carro, né, o curbside pickup, usar o app para achar produtos dentro da loja. Pera só um pouquinho, senhor, aqui, vamos traduzindo o VarejoCast, curbside pickup, vamos lá, velho. Boa. Curbside, ou seja, é como se fosse você fazer a coleta na calçada, você não precisar entrar. Né? Na guia, exatamente. Né? Mas é aquele tipo de entrega que você não precisa descer do carro e entrar na loja. Ou seja, tem muitos estabelecimentos que tem aquele lugar onde você vem, bipa lá o seu pedido e o cara já entrega para você. Alguns supermercados aqui no Brasil tem isso no estacionamento, por exemplo. Você não precisa ir, descer, tem uma área ali. Então, essa conveniência, comprar online e retirar no carro, usar o app para achar produtos, estando dentro da loja, usar o app para poder localizar os produtos, receber no mesmo dia, seja em casa, onde você estiver. Então, isso são conveniências que o consumidor está buscando
por causa do tempo. Então, foi considerado no evento que o varejo bom neste momento para esse consumidor é aquele que economiza tempo e energia do cliente, cara. Tem um amigo seu que fala, né? Ou você é o melhor, ou você é mais próximo, ou você é o mais rápido, ou você é o melhor naquilo que você faz. Né? Não é só meu amigo, é meu amigo, não é só meu amigo, é meu amigo, brother, parceiro e guru, né? Então é mais do que amigo. Não, e aí eu tô falando, pra nossa audiência, a gente já tá falando desse tema há muito tempo, não precisa esperar NF, não precisa esperar o stage, o momento deles ali. Olha só como tá tudo exatamente conectado, por isso que a gente tá trazendo, inclusive, no News dessa semana. Todo esse momento dos Estados Unidos de política, obviamente, repercute na economia, né? E toda essa economia fragilizada do jeito que tá, vai aumentar, não vai aumentar, como vai? Cria um cenário de inflação, de incerteza, e ter um consumidor nervoso, é isso, cara? É assim que eles resumiram como é que tá o consumidor hoje. Nervoso, tenso, agitado. E os motivos? Juros altos, incerteza política no país... Todo esse medo, e a gente já ouve falar muito, eu gosto muito de ouvir, tá lá na Fox, na CNN, ou seja, ouvir todas as fontes de notícia. Existem já ruídos de que vai haver uma recessão nos Estados Unidos por causa dessa política de tarifas, inclusive que começam hoje, esse tarifaço, como estão chamando, começa hoje, dos Estados Unidos para todos os países, inclusive o Brasil, né, foi citado também vai passar por isso. Então todos estão dizendo que isso pode acabar. Hoje são em torno de 10%. O Brasil é um dos menos afetados, mas afetado está. Exatamente. Então, o impacto disso, alguns economistas dizem que vai ser recessão, outros dizem que não. Então, isso gera incerteza, porque você não tem uma certeza de como é que vai ser tudo isso. Então, muita gente está no limite. Então, por isso que ele tá nervoso, né? Olhando como lupa, né? Tirando a lupa dos Estados Unidos e aumentando um pouco a visão, né? A gente percebe que o consumidor globalmente está nervoso. Não tem região do mundo hoje que não esteja, de alguma forma, abalada ou por políticas internas ou por questões externas, mas isso me lembra muito a Kate & Katie, os 3Cs, a policrise, que é a permacrise, que a gente fala, termos que a gente está trabalhando há 3 anos lá, que escuta o tempo todo nos eventos, ou seja, a gente permanece com isso e o consumidor acontece exatamente o que estamos falando, ele está nervoso, ele está receoso, ele está pensando um monte de maneira de agir, fazer, e nesses momentos, Fred, o que me preocupa é que muito varejista também fica receoso, nervoso, sem ação, e esse é um momento preocupante para ficar sem ação. Porque se você está sem ação, você pode perder o consumidor em alguns casos, ao invés de apenas, né, ver o que vai acontecer. Então pode custar caro ficar parado nesse momento. Então tem que se mexer, tem que buscar o consumidor, tem que ter formas ali de trabalhar com ele, porque de fato está sendo difícil e vai ser cada vez mais difícil trabalhar esse consumidor. Faz sentido, meu amigo? Caio Camargo, eu diria que a única ação que o varejista num momento como esse não pode ter é a paralisação. É a única ação que não pode acontecer. Nesse momento, é um momento de dificuldade, resiliência. Por isso que a gente fala resiliência, adaptabilidade e agilidade como 3 pilares fundamentais do varejo contemporâneo. Porque a permacrise, a policrise, os 3Cs, né, de clima e conflitos, eles estão aí e termina um, começa outro. Então, neste mundo, como é que eu preparo minha empresa para ser a prova do futuro que é incerto? Exatamente. E uma das maneiras é você estar bem informado, e você está bem informado aqui com a gente no Varejo Cast. Para fechar essa conversa aqui, cara, que tá bem bacana, quais seriam as tendências, se a gente fosse finalizar aqui, as principais tendências que foram analisadas, como é que a gente pode colocar de maneira geral, ou pelo menos reforçar aquilo que a gente já vem falando desde a NRF, né, que a gente tem visto, o que foi como pontos importantes aqui? Pô, cara, hoje se falou muito sobre a questão da geração Z. Tá gastando? Tá entrando no mercado, tá gastando. E que ela busca uma experiência física com um apoio digital. Veja como é importante esse phygital, né, que começou há tanto tempo atrás. Ela quer uma loja que tem ali um propósito claro e definido, uma intenção e produtos que façam sentido e marcas com muita causa. Isso é um dos pontos que o State of Retail, ou seja, o momento, né, o estado do varejo. E aí algumas das tendências que foram apresentadas lá, para a gente ficar de olho, você varejocaster, profissional, líder ou varejista. Primeiro, loja como centro da experiência e logística. Isso tá fácil, tá lembrando. Many vezes batido o martelo que tem que ser e acabou. Se você tá longe dessa história, tá errado. Ponto. Feito, boa. Loja é o centro da experiência e é o centro da logística.
Segundo, integração total de canais, também conhecido como... Omnicanalidade, assunto novo, nunca foi falado. Eu acho que tá aí, tem que explicar, né, talvez. Terceiro ponto, uso inteligente de dados para personalizar a experiência, que vem muito ao encontro de toda essa utilização de IA, de inteligência artificial, que analisa os dados e precisa ter os dados, para a partir daí oferecer a melhor experiência personalizada para os seus clientes. Até aqui estava mais do mesmo, estão só assim reforçando aquilo que precisa ser feito. E parece besteira quando a gente fala, Fred, mas é importante reforçar. Quando a gente olha isso aplicado, a gente não encontra 20%, 30% do varejo aplicado isso. Então estamos falando de coisas repetidamente, ou seja, não só nós dois, mas todos os especialistas de mercado falam que tem que seguir esse caminho, e a gente vê o varejo fazendo mais do mesmo, sem seguir esse caminho. O grande problema é que vai ficar para trás. História da cigarra e a formiga. Vai ter uma hora que o inverno vai chegar e quem não estiver preparado vai passar fome, cara. É isso. Quarta tendência, crescimento puxado pela alta renda. Tá aí. Top 10% das famílias geram 50% do consumo. Isso vai direto ao momento, por isso State of Retail. Quando a gente estava em janeiro, né, cara, você lembra muito bem, a gente está falando de um luxo em crise. Claro que isso aqui não necessariamente essas famílias de alta renda estejam consumindo luxo, mas elas são responsáveis por 10% delas, responsáveis por 50% do consumo. Isso é uma mudança, né, Caio? Cara, tem a ver com N tipo de comportamentos de consumo, de disponibilidade de financeira. Tem histórias, eu lembro do Renato Meirelles, hoje no Locomotiva, um dos caras que mais entende de mercado popular no país, sempre fala muito bem. Precisamos até trazer qualquer dia os dois opostos, o Renato Meirelles e o Carlos Ferreirinha lá, os dois para bater esse papo, ia ser muito legal para falar tanto do mercado de luxo quanto do mercado popular. Fica aqui a dica, Varejo Caster, briga comigo aqui, briga com a gente no comentário, pede no comentário para a gente poder criar esse episódio qualquer dia para vocês. E eu acho que tem muito do retrato que ele trazia 15 anos, 20 anos atrás, que ele falava, olha, talvez assim, a pessoa de classe mais baixa tome Coca-Cola, prefira tomar Coca-Cola, mas toma uma garrafa de Coca-Cola no final de semana. Uma família mais abastada vai tomar Coca-Cola a semana inteira, tá? Eu acho que é isso que tem essa questão do consumo, 50%, com 10% da família, é o que você falou. Não quer dizer que tá todo mundo comprando Louis Vuitton, né? Mas tá comprando Omo, tá comprando Coca-Cola, tá comprando produtos ali que giram no mercado e acabam sendo 50% do consumo. Faz total sentido, na minha opinião. Perfeito. E a quinta e última tendência, otimismo moderado, o que é uma elevação, porque quando a gente estava ali em janeiro, estava com mais incerteza, otimismo ali, escala zero, e agora a gente vê um otimismo moderado surgindo, ou seja, apesar dos desafios, o consumidor ainda quer comprar. Só que o que acontece que a gente viu lá no início do nosso episódio? Ele está mais seletivo, ele está mais consciente, ele está mais racional. Essa é a questão a gente trazer, né, Caio? Acho que o problema do otimismo, vamos lá, vamos olhar o mercado americano, né, cara? Se você tem, nesse exato momento, uma situação econômica que não está muito favorável e está toda essa tempestade rolando com anúncio, vou fazer isso, eu não vou fazer isso, né? Ameaças o tempo todo. Eu acho que a gente tem um problema, porque esse tipo de brado, ele cria exatamente essa polarização, ele fortalece a polarização, e isso atrapalha com que tenha um otimismo florescendo entre as pessoas. Vai ter sempre o time a favor e o time contra. Não importa se esteja boa ou ruim a situação. Então, eu estou sempre jogando de maneiras antagônicas, com visões antagônicas. Um pouco do que acontece no Brasil também é fato, mas acho que aí tira um pouco de poder olhar de fato o que é factual, qual é a economia real e como é que estamos nesse momento. Acho que fica uma visão de torcida, né? Infelizmente é o que acontece, né, meu amigo? É exatamente isso, cara. E aí, o que é que acontece? Quando a gente vê tudo isso acontecendo, é importante a gente analisar. Então, esse radar que a NRF trouxe, então lembrando, a NRF não é o evento, é a National Retail Federation, a Federação Nacional do Varejo. O que a gente chama de NRF aqui no Brasil, eles chamam lá de Big Show, que é o grande congresso, evento. Este evento da NRF, o State of Retail, eu acho que a melhor tradução para a gente não seria nem o estado do varejo, seria o radar. O que está acontecendo, o que está no radar. Então a gente viu aí as 5 tendências: loja como centro de experiência e logística, integração total de canais, uso inteligente de dados para personalizar a experiência, crescimento puxado pela alta renda, otimismo moderado. Uma outra coisa que foi trazida no evento do radar da NRF é que as marcas que estão se destacando, Caio, são aquelas que escutam o cliente de verdade,
aquelas que são transparentes e aquelas que conseguem agregar mais valor emocional à jornada, né? Então, que isso é muito importante. E aí eles trazem 2 palavras finais, que é serviços e significado, que quem entrega bem e comunica com alma, constrói vantagem. Nenhuma novidade para nós que estamos acompanhando isso, para você que nos acompanha aqui há tanto tempo, né, Fred? Não mesmo, né? Então, Caio, eu espero que nossos VarejoCasts tenham gostado, né, desse formato, porque foi algo que foi hoje à tarde, exatamente meio-dia, horário do Brasil, 10 horas da manhã, horário de Nova York. Foi menos notícias e mais cobertura jornalística de um evento, né? Exato, que é muito importante porque, principalmente, a gente aqui no Brasil bebe muito das influências americanas, então é importante o que acontece lá acaba influenciando aqui. Caio fez uma contextualização maravilhosa em cada ponto desse, para você ver que a realidade que a gente está vivendo é muito parecida. Então, espero que esse episódio tenha somado aí hoje no seu dia, no seu negócio, e que você não deixe de nos acompanhar. Siga a gente se você ainda nos segue na sua plataforma predileta, YouTube, Spotify, Apple, e que você nos acompanhe também na nossa newsletter e nosso grupo do WhatsApp, não é isso, Caio? É isso aí, pessoal. Lembrando sempre para você, toda terça Tendência e Pendências, toda quinta-feira tem um VarejoCast para você e muito mais a caminho ainda, tá? Até mais, pessoal. Até a próxima. Até mais. Você assistiu VarejoCast. Saiba mais sobre o VarejoCast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este VarejoCast foi editado por Yannis Maciel.